Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre algumas funções do Excel. No caso, a gente vai falar sobre as funções índice e corresp, como é que a gente usa essas duas funções em conjunto, por que elas são tão utilizadas. Eu acredito que essa realmente é uma ferramenta bastante poderosa. E para ilustrar, a gente vai montar uma planilhinha aqui de acompanhamento de fundos imobiliários. Então a gente vai ter aqui a nossa carteira hipotética e a gente vai dar um jeito de automatizar justamente para puxar de uma maneira mais fácil alguns indicadores. Para isso, a gente vai usar a base de dados do Status Invest. Então, vamos entrar aqui no site. Como é que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui em FIIs, busca avançada, vamos buscar tudo, não vou colocar nenhum filtro. A gente faz o download, vamos abrir aqui a planilha que foi gerada. Isso aqui é a nossa base de dados. A gente vai copiar e vai jogar para a nossa planilha aqui na base Status Invest. Bom, o que a gente quer que essa nossa planilha faça? Como eu falei, a gente tem aqui a nossa carteira hipotética de fundos imobiliários e eu gostaria, por exemplo, de puxar automaticamente o preço de cada um dos fundos imobiliários que eu tenho dentro da minha carteira, da base que a gente acabou de fazer o download aí. Não só do preço, mas a gente vai também buscar o dividend yield e o preço, o valor patrimonial, de novo de uma maneira bastante automatizada. Primeiro, vamos entender como é que funciona as funções índice e corresp separadamente. A função índice, ela é uma função que parece muito aqui a nossa batalha naval. Ou seja, a gente vai digitar aqui índice, ele vai abrir três argumentos, então são esses três valores que a gente tem que colocar para ele, né? Qual que é a matriz, o número da linha, o número da coluna. E como eu falei, ele é semelhante a essa batalha naval. Então a gente teria que selecionar uma matriz e apontar quais são as coordenadas, ou seja, qual que é o número da linha, do número da coluna, e ele vai retornar para a gente aquele valor. Então, para isso, vamos aqui na nossa base Status Invest e vamos pegar a coluna de preço. No caso, a gente quer o preço do fundo imobiliário RBED 11. Como a gente pode perceber aqui, dentro dessa coluna, ele se encontra na segunda linha. Então, a gente vem aqui, colocaria o número 2. Como é uma única coluna, não faz sentido a gente colocar outra coordenada, a gente pode simplesmente deixar zerado. Vamos dar Enter aqui, ele puxa o valor 166.19, que está certo, né? Realmente é o preço aí do RBED 11. Claro que não é uma maneira muito automatizada, porque eu tive que olhar aqui no nossa base de dados e apontar para ela, né, qual que era a posição. Então vamos entender agora como é que a gente vai juntar isso com a função corresp. Vamos usar aqui a questão da função corresp. A gente tem aqui corresp L, que seria a linha. Então vamos abrir a nossa função corresp. A função corresp, ela vai buscar dentro de uma lista, né, de uma coluna ou de uma linha, um valor específico que a gente vai apontar e ele vai retornar para a gente qual que é a posição dentro daquela lista que o nosso valor se encontra. Então, no caso, a gente vai pedir para ele procurar o valor de RBED 11 na matriz onde estão os tickers. E o que acontece? Ele vai buscar lá o RBED 11 e ele vai chegar à conclusão de que ele se encontra, né, a posição dele é a segunda dentro dessa coluna que a gente pediu para ele procurar. No tipo de correspondente, a gente vai colocar 0, que é para que ele busque a correspondência exata e não aproximada. E olha lá, a gente tem aqui que o corresp encontrou que o RBED 11 está na segunda linha. E agora a gente vai juntar isso com a nossa função índice. Então, onde a gente tinha colocado aqui manualmente o número 2, a gente vai colocar a célula do corresp linha. E agora a gente pode selecionar um outro, como isso aqui tudo esse corresp está puxando aqui dessa célula onde a gente aponta o ticker, a gente vai simplesmente alterar o ticker aqui e ele vai buscar para a gente o preço desse ativo. Então, vamos substituir aqui pelo nosso ABCP11. Olha lá, ele vai buscar o ABCP11 naquela coluna que a gente tinha indicado. Então, aqui, ele vai chegar à conclusão de que ele está em 15ª posição. Ele vai retornar esse 15 e a nossa função índice vai receber esse novo valor e vai puxar agora o valor de preço da 15ª posição. Obviamente, a gente consegue desenvolver um pouco mais, até porque, como eu falei, a função índice ela permite até que você coloque qual que é a coluna. Então, a gente vai montar aqui agora, somando, né? A gente vai juntar todas essas peças e vamos montar uma função que vai buscar dentro daquela nossa coluna
né, dentro de toda essa base de dados, o valor referente ao preço, então esse é o indicador que ele vai buscar, e do FII RBED11 ou de qualquer um que eu coloque aqui. Então, vamos lá, a gente vai abrir aqui a nossa função índice, vamos aqui na base do status invest, a gente seleciona todas essas colunas, então a gente vai de A até K, que é onde estão todos os dados. Vamos travar, que é para que ele não desloque conforme a gente arracha a nossa fórmula. E agora a gente vai pedir o número da linha. Aí agora, ao invés de a gente colocar manualmente o número da linha, a gente vai abrir a função corresp. Vamos lá, na corresp que a gente acabou de abrir, ele vai pedir o valor procurado. Então, o valor procurado vai ser referente ao FII, né? Na linha, ele tem que buscar o FII, ou seja, o ticker do FII. A gente vai vir aqui, vamos colocar os valores que estão na coluna B, que é referente ao ticker do FII. Vamos travar na coluna, então a gente só vai travar em B. Na matriz procurada, a gente volta lá para a nossa base de dados e vamos pedir para ele procurar na coluna A, que é onde estão todos os tickers. De novo, a gente trava aqui. Tipo de correspondência é o 0, certo? E agora, a gente encerrou já, a gente já apontou para ele qual que é o número da linha. Vamos ver se isso está certo. A gente seleciona essa nossa função e apertando o F9, ele mostra para a gente o que ele está encontrando. E é o valor 2, está certo, é isso que a gente quer mesmo. Vamos continuar então a nossa função índice, porque agora a gente tem que apontar qual que é o número da coluna. No outro exemplo que a gente tinha mostrado, eu só tinha selecionado uma coluna, então a gente nem precisava colocar esse argumento. Agora, eu deixei ele aberto, porque eu quero que, a depender do indicador que ele tem aqui em cima, ele vai alterar a coluna em que ele vai buscar. Então, agora, a gente vai de novo abrir aqui a nossa função corresp, dentro ainda da função índice, e a gente vai apontar qual que é o valor procurado. Então, no caso, a gente quer que ele vá procurar qual que é o índice referente, né, qual que é o indicador referente daquela coluna. Vamos travar agora na linha, que é para que quando a gente arrastar a célula ele não vá junto. E vamos mostrar qual que é a matriz procurada, né? No caso agora aqui, a coluna é onde estão os indicadores, que é dentro da nossa base de dados, essa é a primeira linha. Então, o que ele vai encontrar aqui? Nessa linha, ele vai buscar o indicador preço, que no caso ele está em segundo lugar, certo? Vamos travar aqui, tipo de correspondência 0 para ser exato, e vamos fechar a nossa função índice com 2 corresps. Eu sempre indico a gente usar o F9, né, como uma forma para ver se isso aqui está fazendo sentido. Então a gente pode selecionar os pedaços dentro dessa nossa função para ver se faz sentido. Então a gente seleciona aqui, não F9, ele mostra que ele está encontrando 2. E aqui a gente seleciona o outro e ele vai mostrar que ele também está encontrando 2. Ou seja, dentro daquela matriz que a gente tinha selecionado, que é toda essa matriz aqui, o preço do RBED11 está na linha 2, coluna 2, ou seja, está certo. E agora a gente consegue já arrastar isso. Vamos arrastar só até aqui. Olha lá, ele já puxou automaticamente os preços de todos os fundos imobiliários. E quando a gente copia aqui também para os outros indicadores, dividend yield, preço e valor patrimonial, olha lá, ele também já encontra, já que a gente usou uma matriz que busca tanto a linha quanto a coluna. Então, dessa forma, ele consegue ir atrás da base do status invest, puxar os valores e alimentar a nossa planilha. Essa planilha eu coloquei de forma que ela também me mostra, como eu coloquei aqui, qual a quantidade dos fundos que a gente tem na carteira hipotética, qual que é o PL hipotético com base nos preços que ele puxou lá da nossa base do status invest, qual que é o dividendo esperado com base no dividend yield passado, anual e mensal. Ou seja, essa nossa carteirinha aqui teria algo como R$150 mil, e se repetisse o mesmo dividend yield do ano passado, ela entregaria mais ou menos R$840 todo mês. Bom, isso aqui é um pouquinho do que essa planilha pode fazer. Eu acho que o índice corresp, como eu falei, é bastante útil, é uma função que a gente usa muito aqui. Acho que todo mundo tem muita utilidade. Isso aqui facilita bastante para a gente, porque agora com a nossa carteira, tudo que a gente precisa fazer, toda vez que, vamos supor, a gente quiser atualizar a nossa carteira, a gente só precisa ir lá na base do Status Invest, faz o download, copia para a nossa base de dados aqui
e ele vai automaticamente atualizar a nossa planilha. Eu espero que tenham gostado aí da nossa aulinha de Excel. Agradeço muito a atenção de todos e a gente se vê no próximo vídeo.